quando vocês estavam falando a respeito de não o pódio não é Prioridade. a prioridade, e muitas vezes as pessoas que se desafiam, que são exemplo, elas passam a brilhar muito mais que um medalhista, né? E a gente vê isso nas histórias, na Sim. TV, nas coisas que acontecem. Por exemplo, aquele corredor brasileiro que estava nas Olimpíadas, se eu não me Vanderlei engano. Cordeiro. É, Vanderlei Cordeiro de Lima. Vanderlei Um Cordeiro. grande exemplo. Eu já estudei um pouco sobre a história dele. Foi medalhista de bronze na Olimpíada. E, cara, o que ele fez ali é surreal. A gente não tinha histórico de nenhum brasileiro. Tá disputando pódio ali no pelotão de elite. Os quenianos, os atletas da Etiópia são bastante conhecidos nesse esporte por conta do desenvolvimento deles, igual nós brasileiros com o futebol. Aí, por surpresa e por muito trabalho duro da parte dele, ele conseguiu ali estar como o primeiro colocado até o final ali da prova, próximo ao quilômetro 40, onde ele foi abraçado por um livre acompanhante ali da prova, né? Uma pessoa que estava só apreciando a prova, quis abraçar ele, acabou atrapalhando. Mas mesmo assim ele conseguiu um ótimo resultado, cara. Medalha de bronze com muito mérito, muito sacrifício e que até hoje vai ser lembrado em todos os livros de história que nós Ninguém tivermos. lembra. Você lembra do primeiro lugar dessa corrida? Não, Do segundo? pra você ver também não. Mas a gente lembra do Vanderlei. Lembra do Vanderlei Cordeiro. Então, às vezes, o exemplo e a vontade de você dar o máximo ali, aquele momento ali, passa a ser mais importante que o próprio pódio mesmo, né? Embora ele foi pro pódio, né? Ele pegou o terceiro lugar, mas o exemplo que ele deu valeu muito mais que uma medalha, não valeu não? Sim, a resiliência, né, de você não desistir naquele momento, não parar, você executar o que você planejou. Acho que isso é muito importante. Então, às vezes não vai sair da forma que você tá executando ali, da forma que você treinou, ou que você mentalizou que seria a sua estratégia de prova ali. Só que surgiu um desafio, pô, você caiu, às vezes você tropeçou, alguém te derrubou. Então, se você parar ali, joga tudo pro alto. É um sacrifício que você fez, tal, é uma história que você vai contar com um lado negativo. Mas você pode usar aquele negativo como combustível. Então, esse combustível que ele usou foi o desafio que surgiu, né, no percurso da prova e que é inspirador para atletas como eu, qualquer amador que acompanha esse esporte lembra da história dele quando Não começa a só desse competir. esporte, né? Não só do esporte, Não só não, desse não, esporte. não só desse esporte, né? Sim, sim. Mas a gente pega ele como exemplo. Do futebol tem algum exemplo bacana que a gente... Cara, Algum time... O Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, ó, ele poderia ter ficado fora do futebol por conta de um problema no coração que ele enfrentou na adolescência. E logo na adolescência, ele passou algumas dificuldades, tipo ficar longe da família, não ter como visitar a mãe, por exemplo, no Dia das Mães. Passar o Dia das Mães com a mãe de um amigo, de um clube. Pô, isso é surreal, cara. Você passar o Dia dos Pais com um pai que não é seu. Por quê? Porque você não pode viajar, você tem que ter longas horas de avião. Então teve um período ali que ele teve um problema de arritmia no coração e que ele teve que operar, passar por cirurgia, mas foi resolvido com muito tratamento, disciplina e que hoje é considerado aí um dos maiores de todos os tempos, né? o próprio Messi também, né? Sofreu Sim, com o um laudo autismo. de autismo, grau leve, mas ainda assim é um laudo. Teve que tomar injeções por conta da altura dele. Saiu aqui da Argentina e foi pra Espanha, pro Barcelona, porque é um fenômeno. E fenômeno não tem jeito. Quando a gente vê que é fenômeno de fato e basta essa oportunidade. Tem que deixar voar mesmo. Sim. Igual ele falou agora do Cristiano Ronaldo, eu me lembrei de um caso não, né? Me deu um insight de um pensamento. A gente fala aqui do Cristiano Ronaldo, do Messi e tal, mas quantos Cristiano Ronaldo não estão aí pelo Brasil afora que não viram o Cristiano Ronaldo, né? Aí entra Sim. naquela sua pergunta, na sua pergunta, na pergunta da Luana, o que você diria para um jovem que está estagnado, né?
Será que mostrar o Cristiano Ronaldo para um jovem que às vezes é lá do sertão do Ceará, não tem a condição às vezes de ter a chuteira? O próprio Pelé é o melhor exemplo, Sim. né? O cara, pô, não tem o que dizer, o cara aprendeu a jogar bola chutando manga. A resiliência aí do Caraca, Jackson sabia Follman, disso. né? Que caiu de avião junto com a Chapecoense. É, o Jackson Follman. Jackson Follman ficou com O- prótese. Meu, O você é doido. próprio Alan Ruschel, Alan que Ruschel joga também. ainda. Joga até Não hoje. sei onde ele tá, perdão, Alan Ruschel, se você vê isso aí um dia. Mas Exemplos, né, de o desafios. cara sobreviveu a uma queda de avião, pô. É, Não é uma coisa que a gente fala assim. É claro, não existem mortes e mortes. Sim. Mas uma queda de avião é uma coisa, né, que você fala, caraca, impactante. impactante demais. E o cara, hoje ele usa a inspiração dele de outras formas, né? Então é histórias e histórias. Não tem o Legal. que dizer, histórias e histórias. Nesse período de campeonato que você tá acompanhando esses jovens, qual foi o maior desafio que você teve como técnico, como uma pessoa que acompanha eles dentro ali, né? Tipo, gerenciando o time. Qual foi o maior desafio? O seu maior desafio? Cara, eu acho que lidar com as minhas emoções. Por quê? Porque eu entrei nesse time, eu sabia da proporção desse campeonato e eu, naquele momento, eu me cobrava pra dar o melhor de mim, pra que os jovens dessem o melhor deles. Tem muita gente boa nesse campeonato? Ah, tem muita gente boa. É. Tem muita gente boa. Por isso que eu bato nessa tecla de que eu acho as peneiras erradas. Eu acho peneiras erradas. Você peneirar, eu acho esse processo de seleção errado. Por quê? Porque a peneira geralmente ela é feita com 60, 80, 100 meninos. Desses 100 meninos, vamos supor aí que em uma média 20, 22 meninos joguem 10 minutos. O que eu vou extrair de 10 minutos do menino que me faça olhar pra menino A diferente de olhar pro menino B? Entende? Então assim, é essa ideia de, pô, o menino B, por exemplo, ele não comeu nada. Ele dormiu 2 horas por conta da ansiedade, que hoje é o mal do século. Sim. E o menino A, por sua vez, dormiu tranquilamente, porque a empregada dele limpou a casa dele. Certo? Como que eu vou olhar pro menino A e pro menino B da mesma forma, em 10 minutos, sem saber o que levou o menino A, o que levou o menino B e o que eles são para que eles tivessem chegado até ali? Aí você vai, faz essa peneira. Pô, legal, foi aprovado. Beleza. Pô, você não tá preparado. Entendi. Isso eu Entendi. posso contar até com experiência que já aconteceu comigo já. Porque, por exemplo, eu tinha um deslocamento de correr, atravessar a cidade correndo pra treinar no SESI. Na época que eu jogava na adolescência e pré-adolescência. Os outros atletas iam de carro. Os pais levavam de carro. Então eles chegavam lá descansados, tal, e às vezes era treino físico, de resistência, não era coletivo pra jogar bola. Então o treino físico, eu já usava aquele pique todo que eu dei da minha casa até chegar lá no CT de treinamento, já como aquecimento. Então eu tava mais predisposto a dar explosão, a ter mais arrancada, a correr mais que os outros jovens por causa da necessidade que eu tinha de estar ali. Não era porque eu queria. Quem não quer, né, que o pai e a mãe vá junto assistir você? E aí você insere isso em um campeonato, né? Como eu falei, eu precisava me preparar. Porque eu me considero uma pessoa muito sensível a ponto de imaginar isso. Eu não consigo ver uma pessoa como uma pessoa. Eu imagino o que ela fez antes dela se tornar o que ela é. E eu encontrei uma psicóloga, né? Inclusive gostaria de implementar naquela sua resposta. O que você diria para uma pessoa que às vezes não tem esse acesso? A psicologia ela é muito importante. E agradeço a doutora Catarine, mãe da Maria, mãe da Malu, que a gente leva na van. Naquele momento em que eu passei a fazer a terapia e comecei a me entender melhor, eu comecei a enxergar esse tipo de expectativa que eu criava em algumas coisas. Então, é o que ela sempre me falou. Cuida de você, porque você sabe o que você vai fazer. Sim. Você sabe fazer. Então, você tendo essa confiança não exacerbada, para que não passe a ser um ego inflado, Sim. você consegue chegar no menino e direcionar ele de alguma forma, com a sua sensibilidade, a ponto de falar pra ele, pô, Edvander, você consegue passar numa peneira.
Sim. E não vender pra ele, pô, Edvander, se você correr 5 km por dia, você passa numa peneira. Porque eu sei que o Edvander veio correndo. E eu fui atrás disso. Eu me permitia ir atrás disso e eu fazia questão de ir atrás disso. A gente tem um menino, né, do antigo Shalom e agora tá comigo no meu novo projeto, que a gente pode falar mais pra frente. Sim. É o Gelado, o Lucas. A gente apelidou ele de Gelado e tal, depois eu chamei ele de Mano Ice, enfim. Gratidão a toda a família dele aí que tá assistindo com certeza. Que depois que eu vi que esse menino sai lá praticamente do Itaim, cara, no Rossi, depois do Rossi, ele sai pra vir treinar aqui na Vila Olímpica. E às vezes ele era o primeiro a chegar, às vezes ele era o terceiro. Eu falei, cara, que é isso, cara? Esse menino é doido. Porque olha de onde ele sai, cara. E ele, assim, teve um problema com ele que ele acabou quebrando o dedo em um treino. Mas assim, cara, a gente até brinca. Foi uma coisa muito besta. Muito besta, assim, sabe? Besta é modo de dizer, né? Ele foi pegar uma bola fraca, aí virou o dedo. No que ele virou o dedo, ele não sentiu. A gente seguiu o treino numa boa. Tanto que ele falou pra mim, pô, não tá doendo não, tá tranquilo. Aí no outro dia ele apareceu com o braço enfaixado. Falou, pô, professor, não posso treinar. Falei, claro que você não pode treinar, tá com o braço enfaixado. Às vésperas da competição. Eu nunca garanti a ele que ele fosse titular. Nunca garanti a ele, só que ele era esforçado. Então, uma das coisas que me ficou muito marcado desse processo todo, inclusive do próprio Gelado, a gente ganhou o primeiro jogo da taça. Você olha a foto lá, a foto principal que tem, que eu não postei em lugar nenhum. Eu não sou muito de rede social, não. Tá ele pulando assim com o bracinho enfaixado. Junto dos meninos que tá no time. Então, a hora que eu vi aquilo ali e vejo hoje, eu volto naquela mesma coisa que eu tô falando todo momento. Aquele é o meu troféu. Eu consegui fazer com que o menino que tá com o braço quebrado, que podia ficar sentado em casa, falando, esquece. Esse time aí, não vou nem jogar. Esse time vai perder os 2 jogos, a gente vai sair do campeonato, vou achar um time melhor. Eu mereço mais. Ele não me valoriza dessa forma. Sim. Eu consegui fazer com que o menino de braço quebrado, seja lá por qual for o motivo, eu não sou o único motivo disso, não. Fosse até lá e com o braço quebrado torcesse. Então eu falei, caraca, cara, como que a gente movimenta uma vida, né? Como a gente faz o menino acreditar nessa loucura que só parecia normal na minha cabeça. Como que eu consegui ouvir uma canção que ninguém conseguia ouvir e consegui fazer com que eles ouvissem essa canção também. Aí tá o desafio. A partir do momento que eu entendi que eu conseguisse passar essa canção para que todos ouvissem e a gente entrasse numa sintonia, aí o time começou a fluir. Mas até o momento em que eu ouvia aquilo ali e pensava, pô, sei lá, tô meio desconfiado, né? Às vezes não é aquela coisa que... Entendeu? Então, quando eu me permiti ter medo, de fato, de falar assim, pô, eu vou com medo. Se a gente perder, perdi. Vou bater no peito e falar, perdemos. Ganhamos. Vocês ganharam. Não, nós ganhamos. Eu trabalhei aqui, você trabalhou aqui, você trabalhou aqui. E o Gelado, pô, o Gelado não trabalhou? Trabalhou, cara. Olha ele aqui, cara. Olha o cara com o braço quebrado. É o que o Edvander falou do corredor de muleta. Você olha o corredor de muleta, o goleiro que era o titular ali, o Juninho, salve Juninho, olhava e falava, cara, o cara tá com o braço quebrado do meu lado, irmão. É louco. E os caras gritando fora, assim, o Gelado torcendo mais aflito do que quem tava em campo. Ele falando, vai Juninho, vai Juninho. Tem uma preleção que eu falo pra eles assim, eu olho pra eles e falo, Gelado, eu nunca vi na minha vida, Juninho, Juan também, terceiro goleiro, segundo goleiro, primeiro goleiro, não tinha número. Gelado, Juan, Juninho, vocês são uma posição só, irmão. Não tenham por que vocês serem tão amigos, cara, num mundo tão competitivo. O que aconteceu? Eles olharam e falaram assim, professor, Irmandade, eu creio que ele pode fazer tão bem quanto eu, mas se você me escolher, eu vou torcer por quem for. Se você escolher ele, eu tô torcendo por ele como eu torceria por mim. Entendi. E esse foi o meu desafio e, querendo ou não, de certa forma, meu êxito também. Fala pessoal, que bom que você assistiu esse corte, mas não esqueça, aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo está o vídeo completo. Assiste essa história fantástica que você vai se surpreender. Valeu, tamo junto!